começar a pensar num game, é muito importante pensar no que a gente chama de objetivo pedagógico, ou objetivo de aprendizagem, que parece simples, mas muita gente não tem essa clareza do que se espera com o game. Então, assim, se o jogo é uma ferramenta que vai provocar uma mudança, qual é a mudança que se espera e como que essa mudança é declarada de forma muito sintética e clara para todo mundo que está no projeto. Enfim, como um projeto qualquer. E a gente, quando é chamado por algumas empresas para desenvolver um game e elas já começaram a ter ideias, a gente sente que falta definir com mais clareza o que se espera gerar de transformação, de aprendizagem. Os contornos também que a gente sempre traça no início para saber qual que é o limite da nossa criatividade, né? Que são basicamente a duração do jogo, né? Então é um jogo de 2 horas, é um jogo de 4 horas, né? É importante também determinar o número de participantes, porque é um jogo que funciona muito bem para medos de pessoas, não é o mesmo jogo que vai funcionar para 30 pessoas numa sala ou para 120 pessoas, então são jogos bem diferentes e formas diferentes de pensar o jogo. Também é muito importante pensar qual que é o perfil da pessoa que vai aplicar o jogo. É o gestor que vai aplicar com a sua equipe, é alguém de RH que já tem experiência de sala para poder aplicar o game, ou não é um jogo que você vai jogar sozinho, você vai receber o kit e jogar sozinho. Tudo isso determina muito o tipo de jogo e o tipo de regra que você pode propor, o tipo de dinâmica até que você pode propor. É também importante pensar no espaço de aplicação, né? Tá bom, eu vou mandar esse jogo para várias unidades, será que todas elas têm uma sala? Falando de jogos mais técnicos, acho que um projeto recente bem legal é um game de segurança do trabalho para os laminadores da Gerdau. O laminador é basicamente um galpão gigante que tem uma esteira onde as barras metálicas incandescentes vão sendo comprimidas e formadas, né, para as bitolas que eles precisam. É uma operação super perigosa, né, que tem acidentes, que pode ter acidentes muito feios, né, e acho legal esse projeto, né, acho que todos da área de segurança em geral, porque é uma área que investe muito em treinamento, né, em formação, em instrução, em ações de engajamento, né, numa planta, por exemplo, para evitar acidentes. Mas um jogo acho que leva isso para um outro nível, né? E acho que foi esse o caso da Gerdau. Eles já têm um trabalho muito forte na área de segurança e sentiam que precisavam ir para esse outro nível, de ter uma ferramenta mais robusta de treinamento e de engajamento, principalmente com os critérios de segurança. Porque todo mundo sabe quais são, eles estão em todas as paredes quais são os critérios de segurança. Mas colocar isso em prática, estar engajado com eles é outra história, né? Então o jogo do laminador simula a operação do laminador, tem um mapa de jogo que simula um mapa de aprendizagem onde você visualiza todas as operações do laminador, desde o carregamento do estoque, as barras sobre a esteira, o içamento das barras, a movimentação com empilhadeira. É um game de tabuleiro? Esse é um game de tabuleiro, né, que a gente acabou de entregar para eles e provavelmente ele deve ir para os Estados Unidos, né, para outros laminadores do mundo. Mas nesse delivery que a gente fez, a gente chamou 2 representantes de todos os laminadores da Gerdau no Brasil, eles têm alguns espalhados pelo Brasil, eles vieram para uma formação presencial, né, da inovação e levaram o seu kit de jogo, de tabuleiro, para rodar esse jogo com toda a operação do laminador em toda a Gerdau do Brasil, né? Então, acho que é um exemplo também daquela escalabilidade, de como que você cria um processo que tem muito conteúdo, muito engajamento, e depois as pessoas vão e fazem, né, a parte delas também engajando outras pessoas e convidando para jogar. Eu vou citar um outro exemplo, assim, falando de escalabilidade, vou pegar um gancho, que é uma integração que na verdade está sendo finalizada para uma empresa farmacêutica, a Grunenthal, uma empresa muito, muito grande, que eles precisariam fazer com que as pessoas entendam a empresa como um todo, todos os sites da empresa, todo o sistema produtivo, onde tudo acontece. A gente criou um simulador digital, ou seja, é uma integração, sim, mas como é que transforma isso de uma forma que possa ser escalável, onde pessoas possam fazer isso na América Latina inteira? Então, esse jogo é um jogo digital onde ele acontece num ambiente chamado Green Valley, né, que Grunenthal é uma cidade verde. E a pessoa aprende sobre RH, aprende sobre, enfim, remuneração, benefícios, o processo produtivo de toda a cadeia da organização de uma forma mais divertida, interativa, e num game em que ela entra como personagem, literalmente entra nos lugares e vai. Storytelling, tem uma cidade, uma ambientação, cada difícil tem um tema. E aí esse jogo é um jogo de tabuleiro também? Não, esse é um jogo digital. Ele é um jogo que a pessoa entra, cada um acessa na sua máquina. E o que é interessante quando a gente está falando do digital? Você também consegue ter scorings, diferente de simplesmente do que você tem quando você tem um e-learning.
né? Você consegue entender com mais qualidade que tipo de movimentação a pessoa tomou, que tipo de decisão, quanto tempo ela tomou para tomar certa decisão. E muitas vezes num SCORM você só consegue extrair uma pontuação, que é o e-learning tradicional, de quem fez, quem não fez, quanto ainda falta para fazer isso. E dentro do game com game digital a gente tem mais liberdade para criar outros tipos de relatório, outros tipos de análise sobre como é que as pessoas estão se comportando e como é que elas estão interagindo com aquele conteúdo. Tá? E acho que isso dá margem para também uma diferenciação importante, que é o que é um e-learning e o que é um game. Né? Porque tem muitos e-learnings que usam recursos de games. Qual é a diferença entre um e-learning e um game? Porque tem alguns e-learnings que usam recursos de games como pontos ou avatares, mas isso não quer dizer que eles sejam game. Né? Acho que isso é uma diferença importante. Só é um game se existe uma tomada de decisão que gera aprendizagem. E se essa tomada de decisão que gera aprendizagem está ligado diretamente a um resultado de jogo positivo, preferencialmente. Então, se eu, dentro de um game, estou evoluindo, estou ganhando pontos e estou aprendendo, a gente pode chamar isso de game. Se as minhas decisões estão me gerando reflexão e aprendizagem, e isso, quando eu estou aprendendo, ganho pontos, e quando eu não estou aprendendo, eu não ganho pontos, isso é game. Agora, se eu estou fazendo tarefas de uma plataforma, e cada tarefa que eu faço eu só estou ganhando mais pontos, mas isso não está verificando se eu estou realmente aprendendo profundamente, isso não é game, é só um recurso de game usado, né, para temperar a síntese um pouco do nosso processo, porque na verdade o processo tudo é um processo de cocriação, com etapas muito bem definidas, onde a gente ajuda alguém a sair de uma ideia de um jogo para um jogo aplicável, bonito, funcional, que é replicável, né? Mas a gente condensou tudo isso numa experiência que a gente chama de Game Jam, né? Que é uma experiência de cocriação de jogos que pode ser feita com muita gente, né? Claro que desse evento as coisas não saem prontas, mas sai o que a gente chama de sementes de game, que tem ali todo o DNA, todo o potencial para a gente desenvolver depois, ou até para o cliente desenvolver depois, né, essas sementes como jogos de tabuleiro, ou aplicativos, ou jogos digitais. E esse workshop ele tem 4 horas de duração, e nessas 4 horas as pessoas saem com desenhos de jogos que funcionam já. Tem número igual ao número de mesas. Se tem 30 mesas, vão sair 30 games. Se tem 50 mesas, vão sair ele 50. não deixa de ser uma capacitação, porque as pessoas... Do início do processo. Do início do processo, porque eles entendem como chegar até as primeiras soluções de game e quais são os processos. Ele é muito bem estruturado. A gente começa com definição do tema, depois tem um brainstorm, depois a gente prototipa junto. Então eles entendem isso daí, mas... cada vez mais empresas estão pedindo para que a gente capacite as pessoas em gamificação, e a gente está começando a experimentar alguns modelos de capacitação, mas ainda isso não é um produto, serviço que a gente... um curso fechado. Ótimo. Vocês têm uma última mensagem que vocês gostariam de passar aí para o público de treinamento e desenvolvimento? Acho que até pegando o gancho do Game Jam, né? Acho que qualquer um pode começar a criar um game, e é muito prazeroso o processo e muito enriquecedor. Se você se propor a fazer isso, você vai gostar e não vai querer fazer treinamento de outra forma, né? No começo, para pegar o jeito pode ser um pouco difícil, mas tem muito material por aí hoje em dia, mesmo no nosso site tem muita dica. Então, convido vocês a se arriscarem a experimentar games nas suas organizações.